Olá, pessoal, tudo bom? Então, vamos lá começar com nossos experimentos, né? Da nossa avaliação 2. Então, eu vou fazer 3 experimentos. A gente está trabalhando as transformações gasosas, né? O estudo do gás. E a gente está analisando 3 parâmetros, né? Quais são eles? Temperatura, volume e pressão. Então, a gente está analisando esses 3 parâmetros, como é que eles se comportam, né? No caso das transformações, quando um fica constante, ou seja, um deles não varia, como é que se comportam os outros 2 parâmetros, né? Então, por exemplo, na transformação isobárica, onde a pressão é constante, como é que a temperatura se relaciona com o volume? Na transformação isovolumétrica, volume constante, como é que a pressão se comporta com a temperatura do gás? Na transformação isotérmica, como é que a pressão e o volume, como é que eles interagem entre eles, né? Então, nas 3 transformações, um desses parâmetros é constante, os outros 2 vão variar diretamente ou inversamente proporcional. Então, vou mostrar agora aqui os experimentos, coisas simples que vocês possam visualizar, né, essas transformações acontecendo. Então vamos, pessoal, com mais uma transformação. Agora nós vamos fazer a transformação isobárica, né? A transformação onde a pressão ela é constante. Então, como é que a temperatura se relaciona com o volume, né? Nós sabemos, né, nós vimos nas aulas que a temperatura ela é diretamente proporcional ao volume do gás. Ou seja, se aumenta a temperatura, aumenta o volume, diminui a temperatura, diminui o volume. Então, como é que eu vou mostrar isso para vocês? Então, aqui eu tenho 2 vasilhas, tá? Uma com água quente e outra com água gelada. Ou seja, eu vou ter aqui uma variação de temperatura. E como é que eu vou ver o volume do gás variando, né? Então, aqui eu peguei uma garrafinha de água, né? Coloquei aqui um balão na ponta dele, né? Na ponta dela. Então, aqui dentro da garrafa existe um volume de gás, né? Volume de gás. E aí ele está aqui na pressão, a pressão ambiente aqui de casa, né? Então ele está na mesma pressão, a pressão aqui ela não vai variar, né? Então eu vou colocar a garrafinha na água gelada e ver o que acontece com o volume, né? E depois na água fria, né? Saber se realmente vai acontecer o que a gente previu. Vou colocar aqui na água quente, tá? O que vai acontecer? Ó, percebam que o balão ele se inflou, ó, está inflando, ó. Então, por que que isso está acontecendo, né? Porque o volume do gás aqui está se expandindo. E para onde é que ele vai? Ele vai inflar o balão. Então, água quente, ó, o balão se inflou porque o volume vai aumentar. Vou colocar na água fria. O que que vai acontecer, ó? Água fria. O que foi que aconteceu? O que está acontecendo com o volume do balão? Está diminuindo. Então, diminuir a temperatura, as moléculas do gás, a energia cinética vai diminuir, consequentemente o volume vai diminuir, né? Então, o balão ele vai voltar, tendência a ele desinflar, não é isso? Então, novamente, eu vou colocar aqui na água quente. Temperatura aumentou, as moléculas do gás, ó, vão ficar mais agitadas, consequentemente o volume, ó, vai aumentar. Então o balão, perceba que ele está inflando novamente. Já que o volume do gás aqui dentro não tem para onde ir, ele vai inflar o balão. Vou diminuir a temperatura, colocando na água gelada. Então o volume do balão está voltando ao normal. Aí a tendência é ele murchar novamente, porque a temperatura diminuiu, volume diretamente proporcional vai diminuir. Água quente, o volume aumenta. Água fria, volume diminui. Então essa é a transformação isobárica, né? A pressão aqui ela é constante.